Olá pessoal, eu sou Bruno Malheiros e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento anual para professores e profissionais de recursos humanos. Isso porque nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. Como a gente está em dezembro de 2024, eu achei que seria interessante contar um pouco para vocês como que eu faço para planejar o meu ano, e eu faço esse exercício todo mês de dezembro. Na verdade eu não faço de uma vez só, eu vou fazer em partes, mas eu trouxe aqui para contar um pouco para vocês como que eu faço isso. Isso não é um curso de planejamento pessoal, não é um curso de gestão de tempo ou produtividade, eu nem sou especialista nesses assuntos, eu estou aqui só compartilhando como que eu faço isso. Eu faço muito baseado no método GTD, Getting Things Done. Quem tiver interesse, depois pode ler o livro completo do autor do método. Mas vocês vão perceber, para quem conhece o método, que eu vou adaptando muita coisa e vou fazendo de acordo com o meu jeito, né? Com a forma como eu venho fazendo aí ao longo dos anos. Eu trouxe aqui um guiazinho para me orientar e para facilitar vocês também a me acompanharem, que mostra essas etapas de forma geral, tá bom? Então vamos lá, como que eu faço? Então essa é uma experiência pessoal que eu estou compartilhando com vocês. Em primeiro lugar, eu gosto de visitar... Opa! Deixa eu botar o óculos aqui para poder enxergar com vocês. Em primeiro lugar, eu gosto de dar uma revisitada em alguns assuntos que são uma visão geral da minha vida. Que assuntos são esses? Minha missão, meu propósito, eu tenho ele muito bem descrito, não vou estar compartilhando aqui com vocês algumas coisas porque são muito pessoais. Mas eu gosto de olhar a minha missão, né? Para que eu existo, o que eu acho que eu sou bom, o que eu acho que eu contribuo para esse mundo. E aí a missão vai de cada um de vocês. Então, por exemplo, se você é professor de educação infantil e ensino fundamental, professora no caso, né, porque a maioria são mulheres, vocês podem ter alguma missão nessa linha. Muitas vezes a gente atua numa determinada área e a nossa missão nem está relacionada a essa área, tá? Às vezes, por uma questão circunstancial, a gente está fazendo um trabalho que não é exatamente aquilo que a gente quer como missão. Mas definir a sua missão e o seu propósito eu acho que é um passo muito interessante para começar. Se você tem dúvidas de como formular a sua missão, você pode utilizar o ChatGPT para te ajudar. Você pode jogar lá dizendo que, olha, eu gosto de fazer tal e tal coisa e eu queria que você me ajudasse a descrever uma missão para isso. Ele pode te ajudar. Então eu vou dar aqui só um exemplo de missão. Contribuir para a formação de profissionais mais qualificados na área de RH, tornando o trabalho das pessoas mais feliz. Um exemplo de missão. Cada um tem a sua. E o texto não precisa ficar idêntico, é claro. Não deve, na verdade. Então vale a pena você pensar e refletir se você nunca fez esse exercício. Como eu já fiz essa atividade durante muitos anos, na prática o que eu faço é revisitar aquela missão que eu tinha definido no ano passado, no ano retrasado, enfim, para ver se ela ainda está válida ou se eu quero fazer alguma mudança. Eu passei muitos anos com a mesma missão, pelo menos uns 6 anos com a mesma missão, com o mesmo propósito. Esse ano eu dei uma revisitada, mudando basicamente a forma como eu a descrevo, mas não a essência. Depois que eu vejo a minha missão, eu vou para os meus valores. O que são os valores? São aquilo que eu considero muito importante na minha vida. Eu posso dar alguns exemplos dos meus valores mesmo. Por exemplo, um valor para mim é a estabilidade financeira. Eu não quero atuar em situações que me levem à falta de estabilidade. Talvez por isso eu seja servidor público. Então, estabilidade financeira é um valor para o qual eu vou sempre olhar quando eu tiver alguma dúvida, alguma questão para resolver. Um outro valor para mim que é muito importante é a família unida. Eu valorizo muito estar próximo das pessoas que eu amo, eu valorizo muito ter essa convivência com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família como um todo. Então esse é um valor. E aí cada um vai estabelecer o seu. Mais uma vez, não tem regra, eu estou contando aqui a minha experiência nesse tema, tá? No que eu sou bom? Eu acho que pensar no que a gente é bom ajuda a definir não só o nosso propósito, mas também a pensar em mudanças futuras. Por exemplo, você de repente, atualmente atua na área financeira e descobre que você é muito bom fazendo palestras, atuando para ensinar as pessoas, e de repente você pode pensar aí no futuro numa transição de carreira. Você pode migrar para dar aula, para trabalhar com RH, enfim, para qualquer coisa que te ajude. Então eu, por exemplo, eu acho que eu sou muito bom produzindo materiais didáticos, eu trabalho muito com produção de materiais didáticos. Eu acho que eu sou um bom orador, eu falo bem em público,
Eu acho que eu sou um bom amigo, meus amigos podem contar comigo. Então você vai pensando aí no que você é bom. E é claro, como a vida acontece, a gente vai mudando aquilo no que a gente é bom conforme o tempo vai passando. Depois que eu tenho essa visão geral da minha vida, e veja, eu fiz aqui esse exercício com vocês em poucos minutos, mas isso é uma reflexão para ser feita com calma, com atenção, sem muita pressa. Né? Não tem um prazo para se resolver isso. Por isso que eu comentei logo no início que eu costumo fazer o meu planejamento do ano seguinte durante o mês de dezembro. Então eu estou desenvolvendo o meu agora e achei que seria interessante compartilhar aqui com vocês. Quando eu tenho essa visão geral da minha vida, eu vou dar uma olhada nos meus objetivos de vida. E os objetivos de vida eu separo em longo, médio e curto prazo. O que é longo prazo, o que é médio prazo, o que é curto prazo? Isso depende de você. Né? Às vezes, para uma pessoa jovem, um rapaz de 15 anos, uma menina de 18 anos, o longo prazo é de 3 anos, porque ele não consegue imaginar daqui a 40 anos, 50 anos na sua vida. Mas eu, atualmente já na casa dos 40 e poucos, penso longo prazo como a minha aposentadoria, onde eu quero estar daqui a 25 anos, por exemplo. Então, longo prazo é onde eu quero chegar. Quais são os meus objetivos de longo prazo? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Independência financeira, ou seja, eu não quero depender do meu trabalho para sobreviver. Saúde boa na velhice é um objetivo de longo prazo também. Como eu sou professor, né, chegar ao topo da carreira acadêmica. Isso significa, no meu caso, por exemplo, concluir o doutorado, que na verdade já concluí, mas de repente fazer um pós-doutorado, atuar especificamente como pesquisador, enfim. Você vai definir quais são os seus objetivos de longo prazo, considerando o que você entende por longo prazo. Médio prazo, para mim, é algo que está ali em torno de 3 a 5, 6 anos. Né? É algo que eu não vou conquistar tão rapidamente, mas que me demanda algum investimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Apartamento organizado do jeito que sonho. Isso implica em fazer obra, em comprar móveis, eletrodomésticos. E é claro que eu não vou conseguir fazer isso em 1 ano, em 2 anos, porque eu sou professor e profissional de RH. Então, me demanda aí alguns anos para eu ter condições financeiras, tempo e outros recursos para dar conta dessa meta. Então, é uma meta para mim de médio prazo, algo que eu penso aí em resolver nos próximos 5 anos. E curto prazo, para mim, é uma coisa assim muito breve. É algo que eu penso em até 2 anos, 3 anos no máximo. É aquele objetivo que eu quero atingir muito rapidamente. Vou dar um exemplo meu pessoal também, que é concluir a graduação em administração. Eu estou fazendo administração, um curso à distância, porque eu fiz o mestrado e o doutorado em administração, mas a minha primeira graduação não é nessa área. Então eu quero concluir o curso para ter a formação completa no campo da administração. É um objetivo de curto prazo, porque para mim faltam 2 anos para concluir. Eu considero 2 anos curto prazo na minha vida. Bom, depois que eu dei uma olhada na visão geral da minha vida e nos meus objetivos, eu parto para analisar as minhas áreas da vida. Quais são as áreas da vida que a gente tem, né? Uma visão geral. Áreas da vida são saúde, educação, finanças, relacionamentos, lazer, e por aí vai, etc. Qual é o objetivo de fazer essa análise? É olhar para a área da saúde e pensar o que eu quero fazer nessa área da saúde. Você pode, inclusive, combinar os objetivos de curto, médio e longo prazo com as áreas da vida. Por exemplo, o que eu quero para a minha saúde em longo prazo? E aí, o que eu quero em médio prazo e o que eu quero em curto prazo? E aí você consegue trazer, né, esse planejamento para o seu dia a dia atual. Para a educação, eu já dei um exemplo. Eu quero concluir a graduação em administração. Mas o que você quer para a sua vida no campo da educação? Você quer aprender um novo idioma? Você quer tirar uma nova certificação, se você é, por exemplo, um profissional de TI? Você quer fazer uma nova graduação, fazer um curso de especialização, um mestrado, um doutorado? Você quer fazer um intercâmbio fora do país? O que você quer no campo da educação? Finanças. O que você quer? Você quer montar sua reserva de emergência, iniciar seus investimentos, começar a fazer uma renda extra? Então eu acho que olhar para as áreas da vida, cada uma delas com cuidado, pensando e planejando o que você deseja, vai te ajudar a pensar no que você precisa fazer no próximo ano para caminhar em direção a esses objetivos que você está traçando.
Relacionamentos. Como é que eu quero me relacionar com o meu marido, com a minha esposa? O que eu espero da minha relação com o meu filho? Por exemplo, se eu tenho um cônjuge ou uma cônjuge, quais são os meus planos de curto prazo? Eu quero fazer uma viagem em casal? Eu quero comemorar o meu aniversário fora do Brasil? Quais são as minhas vontades para cada uma dessas áreas? O mesmo vale para as áreas profissionais. Quais são as suas áreas profissionais? Eu, por exemplo, já falei para vocês que eu sou profissional de RH, eu sou gestor de RH de uma instituição pública, eu sou professor universitário, eu sou produtor de conteúdos, então eu trabalho produzindo conteúdos didáticos para algumas instituições. Cada um tem as suas áreas. A gente pode abrir cada uma delas também, não é? Dentro de profissional de RH, eu poderia abrir com planejamento de pessoal, processos seletivos, treinamento e desenvolvimento, avaliação e gestão de desempenho, clima organizacional. Dentro de professor, eu poderia ainda detalhar mais com o planejamento das aulas, elaboração de instrumentos avaliativos, separação de materiais complementares para cada uma das disciplinas que eu leciono. Então você vai abrindo o detalhe que você achar interessante. E para cada um desses pontos você vai pensar, o que eu preciso fazer em relação a esse assunto? Por exemplo, se eu sou um professor e eu estou organizando o meu planejamento de aula para o próximo semestre, eu posso fazer a distribuição dos conteúdos, eu posso definir, se eu já tivesse informação da minha instituição, datas de prova, comentários, comunicados que eu vou fazer para os meus alunos. Enfim, tem uma série de questões que você pode começar a pensar para o seu próximo ano a partir da reflexão sobre cada uma das suas áreas profissionais ou dos papéis profissionais que você tem. Eu gosto de fazer essa reflexão também quando eu estou pensando no próximo ano. E é claro que quando a gente faz isso pensando no ano seguinte, a gente tem que olhar para o ano que passou, né? É bom você também sentar e fazer uma revisão do ano anterior. O que você conseguiu atingir que foi um sucesso no seu ano que passou e o que você não conseguiu e você ainda quer trabalhar para o próximo ano. Quando a gente olha para essas questões que eu comentei aqui com vocês, objetivo de vida, áreas da vida, áreas profissionais, isso acaba aparecendo. Mas você pode fazer essa reflexão dos anos anteriores, ou desse ano que passou, em separado também. Primeiro pensar sobre esse ano e depois você vai tirando dali o que você quer fazer para o próximo ano. Eu faço essas reflexões, eu costumo fazer no meu diário. Eu tenho um diário onde eu vou anotando aqui o meu dia a dia, um caderninho que eu adoro, que eu comprei em São Paulo, acho que há uns 2 anos, e eu vou dar uma folhada rápida aqui, eu vou fazendo minhas anotações, e é aqui que eu paro para fazer essas reflexões do que eu acho que foi positivo, o que eu acho que foi negativo, o que precisa melhorar, o que eu ainda quero fazer esse ano e o que eu quero deixar para o ano que vem. Então eu acho que essas reflexões que eu estou trazendo aqui, elas têm que considerar também o que já passou. Bom, depois que eu faço essa análise sobre as áreas da minha vida, eu vou efetivamente começar a organizar o meu ano. Como é que eu faço essa organização? Primeiro, eu dou uma olhada no que eu tenho previsto para o ano que vem. Quais são os eventos do ano que vem? Eu não sei como que funciona para você, mas comigo há uma série de eventos que eu já tenho planejado para o próximo ano. Por exemplo, eu sou um pesquisador da área de administração. E na área de administração, a gente tem um evento anual chamado ENAMPAD, Encontro Nacional dos Pesquisadores em Administração. Ele acontece todos os anos e é um momento no qual a gente pode não somente apresentar o resultado das nossas pesquisas, mas também conhecer as pesquisas de outros colegas da mesma área. E eu gosto de participar desse evento todos os anos. Então, em dezembro, eu já dou uma olhada no calendário para ver. Por exemplo, o ENAMPAD do ano que vem, de 2025, vai acontecer entre 1º e 3 de outubro. Isso faz com que eu já me organize desde agora para poder estar lá. Eu tenho que reservar esse período, eu tenho que reservar dinheiro para passagem. Esse ano o evento vai acontecer em Aracaju, então eu tenho que reservar dinheiro para passagem, para hospedagem, eu tenho que deixar esse período reservado na minha agenda. Então tem uma série de demandas que eu preciso atender para estar presente. Também vai ter um evento agora em 2025, em Goiânia, no mês de junho, chamado ENAPG e ENEL. Eles acontecem juntos. O ENEL é o Encontro Nacional de Estudos Organizacionais e o ENAPG é o Encontro Nacional da Administração Pública. São eventos que eu quero participar também, que vão acontecer em Goiânia no mês de junho. Então, quando eu olho para os eventos do ano, eu já dou destaque para isso, de forma que eu consiga me planejando para estar presente nesses eventos. Tem outros eventos também que a gente coloca, aqueles eventos do dia a dia, meu aniversário, eu vou querer fazer um evento ou não. Eu faço meu aniversário em junho, então eu preciso já começar a planejar com alguma antecedência. Aniversários de pessoas próximas, encontros que eu quero fazer lá na empresa onde eu sou responsável pela área de RH.
elaboração de questões para cursos que eu leciono na modalidade EAD. Então tem uma série de coisas que você olha para o seu cronograma, né, para o seu calendário do ano e vai identificando eventos que vão acontecer. E aí tem dois pontos que são importantes quando você faz essa identificação. Primeiro, ter reservado aquele espaço do ano, sabendo que você vai estar ocupado com alguma coisa. E segundo, se planejar para dar conta daquilo. Por exemplo, esse ano eu quero tirar uma semana de férias em janeiro, para poder relaxar, respirar, ficar tranquilo para começar um ano mais produtivo, um ano mais tranquilo. Então eu tenho que olhar a minha agenda para ver qual é o período mais adequado, como que eu consigo combinar com as férias dos meus trabalhos e por aí vai. Então olhar o calendário do ano é um momento importante. Uma outra coisa é pensar qual é o meu foco do ano. Por exemplo, o foco do meu ano que passou, 2024, era concluir o doutorado. Eu estava no último ano do doutorado, para quem já fez sabe do desafio de concluir a tese, de agendar a banca, de defender. Eventualmente a banca pede alguns ajustes na tese antes da entrega final, que aconteceu comigo. Então esse foi o meu foco do ano. E aí, durante todo o ano, quando eu começava a me perder no meio de projetos, eu voltava lá nas anotações para ver que não, o meu foco, o que eu tenho de mais importante para fazer esse ano é concluir o doutorado. E eu acho bacana que a gente tenha um foco, porque é um exercício de definir aquilo que é mais importante. Todo mundo tem uma porção de coisas para fazer, né? Normalmente a gente tem muito mais coisas para fazer do que tempo de vida para executar. Mas é bacana quando você tem a capacidade de definir um foco para o ano, e aí, depois, quando você vai revendo esse planejamento mensalmente, semanalmente, você vai ajustando cada uma das etapas para dar conta daquele foco para o próximo ano. Você pode ter um foco genérico também, finanças, reorganizar as minhas finanças, ou um projeto específico, eu quero mudar de emprego, eu quero escrever um livro, eu quero adotar um cachorro. Enfim, cada um tem um projeto, tem uma ideia, tem uma noção do que quer fazer no próximo ano. Um problema de saúde que você quer resolver. Inclusive, um exemplo meu para 2025 é resolver um problema de coluna que eu tenho e que eu vou enrolando há muito tempo para começar a fisioterapia, enfim. Então, estabeleça qual é o seu foco do ano. Depois que você fez todo esse estudo, você consegue listar os seus projetos do ano. O que são os projetos do ano? É tudo aquilo que você quer realizar. Esse ano eu quero fazer uma obra na minha casa, eu quero trocar de carro, eu quero mudar de emprego, eu quero escrever um livro, eu quero participar de um congresso, eu quero adotar um cachorro, eu quero... Enfim, o que você quer fazer esse ano? Tudo que a gente quer fazer e não é feito de uma vez só, não é uma única ação, não é uma única tarefa, a gente vai tratar como um projeto. E aí é sempre interessante listar os seus projetos. Você pode ter poucos projetos, 8, 9, e você pode ter 80 projetos. Eu, por exemplo, já fiz esse exercício para 2025 e eu identifiquei 34 projetos nos quais eu quero atuar no próximo ano. Então eu acho que vale a pena fazer essa organização e olhar esses projetos mensalmente, semanalmente, para ver se você está executando esses projetos, fazendo eles andarem. E aí, se você fizer uma lista muito grande de projetos, sei lá, você identificou 50, eu já tive anos que eu identifiquei, sei lá, 70 projetos em dezembro, de coisas que eu gostaria de dar conta no próximo ano. Claro que você não consegue olhar para 70 projetos no dia 2 de janeiro, isso não existe. Eu quero voltar para a academia, eu quero ir numa nutricionista, eu quero iniciar um curso de graduação novo, eu quero entrar num curso de idiomas, eu quero iniciar um investimento, montar um fundo de emergência, muita coisa, você não vai dar conta. Então uma alternativa boa é dividir esses projetos por mês. Quais são os meses nos quais quais são os projetos que eu vou olhar com mais atenção em cada um dos meses? Essa distribuição, eu acho que te traz uma certa paz, né? Então, quando chegar em janeiro, você não tem 70 projetos para olhar, você tem 8, 9, e aí é mais viável. Depois que você organizou o ano, com os eventos no calendário, o seu foco, os projetos que você vai olhar naquele ano, a distribuição desses projetos por mês, você pode partir para organizar isso tudo. Como que você vai organizar isso tudo? Cada um faz de um jeito. Você pode organizar no caderno, eu me estiquei aqui para pegar o meu, tá? Você pode se organizar num caderno, num planner de papel, você pode usar o Notion, que é esse aplicativo que eu estou usando, apresentando aí para vocês. Você pode usar a agenda do Google junto com o Google Tarefas. Você pode ter listas, simplesmente um programa de listas, enfim, cada um vai se organizar de uma forma. Esse ano, todos os anos, na verdade, eu uso a agenda do Google, eu uso o TickTick para organizar minhas listas, mas o meu planejamento eu faço num planner de papel, porque eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar.
Esse ano eu estou usando esse planner aqui, será que vai dar para ver? É o planner da MyPlan, da Use MyPlan. Depois eu vou fazer um vídeo específico mostrando ele para vocês, porque ele tem uma coisa que me interessou bastante, que é o planejamento, um espaço para o planejamento anual, para o planejamento mensal, que é esse aqui, né? Com a visão geral do mês e com o espaço para você poder colocar as suas metas daquele mês. Eu gosto muito disso, eu gosto de usar um único caderno, um único instrumento para organizar tudo. E tem o planejamento da semana também, que para mim funciona muito bem assim, separado por horários com essa visão da semana inteira. Mas depois eu posso fazer um vídeo mostrando só esse planner de 2025. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo, tá bom? E aí você pega isso tudo e organiza ali com o seu objetivo do ano, o seu foco do ano, os projetos que você tem em andamento, os seus objetivos de curto prazo, como que você vai separar essas tarefas ou esses projetos pelos meses de acordo com o passar do ano. É importante que você revisite, eu não coloquei isso aqui, mas eu vou incluir aqui, olha, revisitar seu planejamento mensalmente e revisitar o planejamento mensal semanalmente. Também são pontos muito importantes, porque se você faz o planejamento agora, em dezembro, para o ano de 2025 todo, e você não olha mais para ele, a chance de as coisas se perderem é enorme, né? Então é bom você organizar isso tudo no caderno, no planner, no Notion, onde você achar mais interessante, e depois, todos os meses, você dá uma olhada para definir quais são os projetos que você vai estar focando naquele mês, quais são as suas prioridades, para garantir que o que você pensou em fazer naquele ano está se materializando, está acontecendo. Bom, eu mostrei aqui para vocês o como eu faço, não mostrei o meu exemplo pessoal. Eu posso fazer um vídeo depois ocultando o que for mais pessoal e mostrando onde eu organizo isso tudo, porque eu organizo muitas das informações no Notion e eu uso o Planner, como eu comentei, para fazer planejamentos, rabiscar, enfim. É mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Deixa algum comentário, caso você queira conversar comigo sobre algum desses pontos. E, se você achou interessante para alguém, pode encaminhar o vídeo, tá bom? Muito obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo.